A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com imenso prazer que recebo vocês mais uma vez ao nosso 14º dia do nosso propósito de 66 dias em Isaías. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Se esse é o seu primeiro dia, seja muito bem-vindo. E se você já está caminhando conosco, muito obrigada por continuar firme nesse propósito de conhecer mais a Deus por meio de sua palavra. Ontem, nós entramos numa nova parte do livro de Isaías, uma parte que nos faz olhar para os povos, reinos, decisões e consequências. Hoje essa mensagem continua, mas antes da leitura, gostaria que pensássemos em algo muito simples. Nem sempre o orgulho aparece de forma evidente. Às vezes ele não faz barulho nenhum. Ele apenas começa a ocupar espaços dentro de nós, no modo como respondemos, na dificuldade de reconhecer um erro, na necessidade de sempre ter razão, na forma como tratamos alguém, quando acreditamos que somos superiores ou quando achamos que temos a razão em tudo. Sem perceber, podemos começar a esquecer de onde viemos, quem nos sustentou e a quem pertencem toda a glória. Talvez seja fácil reconhecer o orgulho nos outros, mas difícil é permitir que Deus o revele em nós. Por isso, a pergunta que vai nos acompanhar na leitura de hoje é a seguinte: o que acontece quando o coração tenta ocupar um lugar que pertence somente a Deus? Não vamos antecipar essa resposta agora. Vamos permitir que a própria palavra do Senhor nos mostre. Portanto, respire fundo, acalme o seu coração e por alguns instantes deixe de lado tudo aquilo que tenta roubar a sua atenção. Porque a partir de agora, quem vai falar conosco é a palavra de Deus. Vamos lá? Isaías capítulo 14. A versão que eu vou ler está na NVT. Mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. O mais importante é caminharmos juntos pela palavra do Senhor. Vamos lá? Isaías capítulo 14. Consolo para Israel. O Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez, escolherá Israel para ser seu povo. Ele os trará de volta e os estabelecerá em sua própria terra. Gente de muitas nações virá, se juntará a eles ali e se unirão ao povo de Israel. As nações do mundo ajudarão o povo de Israel a retornar, e aqueles que vierem morar na terra do Senhor os servirão. Os que conquistaram Israel serão conquistados, e Israel dominará seus opressores. Zombaria do rei da Babilônia. Naquele dia, quando o Senhor der ao seu povo descanso da tristeza, do medo e da terrível escravidão a que foram submetidos, vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão: o homem poderoso foi destruído, acabou sua insolência. O Senhor esmagou seu poder perverso e derrubou seu reino de maldade. Você feriu o povo com incontáveis golpes de fúria, cheio de ira, dominou nações com tirania implacável. Mas por fim, a terra descansa tranquila. Agora pode voltar a cantar. Até as árvores do bosque, os ciprestes e os cedros do Líbano entoam esta alegre canção. Agora você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. O lugar dos mortos se empolga com sua chegada. Líderes e seus mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. Uma só voz ele clama: agora você é tão fraco quanto nós. Seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são seu lençol e vermes a sua coberta. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía nações. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, o mais profundo abismo.
Todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? É esse o rei que destruiu a terra e transformou em deserto? É ele que arrasava as grandes cidades e não tinha misericórdia dos seus prisioneiros? Os reis das nações foram sepultados em glória majestosa, cada um em seu túmulo. Mas você será lançado fora de sua sepultura, como um galho inútil, como um cadáver pisoteado. Será jogado numa vala comum com os que foram mortos na batalha. Descerá o abismo e não terá sepultamento digno, pois destruiu sua nação e massacrou seu povo. Os descendentes de alguém tão perverso nunca mais receberão honras. Matem os filhos desse homem, que morram por causa dos pecados do pai, para que não se levantem a fim de conquistar a terra e encher o mundo com suas cidades. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu mesmo me levantarei contra a Babilônia. Destruirei seus filhos e os filhos de seus filhos, diz o Senhor. Transformarei a Babilônia em um lugar para a coruja, cheio de pântanos e brejos. Varrerei a terra com vassoura da destruição. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. A mensagem a respeito da Assíria. O Senhor dos Exércitos jurou que tudo acontecerá como planejei. Será conforme decidi. Derrubarei os assírios quando estiverem em Israel, e os pisotearei em seus montes. Meu povo não será mais seu escravo, nem se curvará sob o peso de suas cargas. Tenho um plano para toda a terra. Minha mão está sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos falou: quem pode mudar seus planos? Quando levanta a sua mão, quem pode detê-la? Mensagem a respeito da Filístia. Recebi esta mensagem no ano em que o rei Acaz morreu. Não se alegrem, filisteus, por estar morto o rei que os feriu, pois dessa cobra nascerá outras mais venenosas, uma serpente terrível e abrasadora. Alimentarei os pobres em meus pastos, e os necessitados se deitarão em paz. Quanto a vocês, eu os matarei de fome e destruirei os poucos que restam. Lamentem junto aos portões, chorem alto nas cidades, derretam-se de medo, filisteus. Um exército poderoso vem do norte, como fumaça. Cada soldado avança depressa, ansioso para lutar. Que diremos aos mensageiros filisteus? Digam-lhes: o Senhor reconstruiu Sião. Dentro de seus muros, seu povo oprimido encontrará refúgio. Meus irmãos, quando o pai fala, o filho escuta. É muito importante o que Deus está falando para nós aqui. É a gente ter um coração humilde. É nós reconhecermos que muitas das vezes cometemos erros. Erros que muitas das vezes nós nem sequer percebemos que cometemos. Às vezes que alguém fica chateado conosco, sem nem a gente saber que essa pessoa está. Mas o mais importante é quem está chateado não deixar este sentimento se tornar um orgulho, um peso, como se fosse um jugo tão pesado que não fosse mais capaz de segurar. Mas quando começamos a fazer a leitura de hoje, nós deixamos uma pergunta. O que acontece quando o coração tenta ocupar um lugar que só pertence a Deus? No Isaías 14, nos mostra que nenhuma posição, nenhum poder e nenhuma aparência de grandeza permanecem para sempre. O orgulho pode até levar alguém por um tempo, mas também pode impedir que essa pessoa reconheça seus próprios limites. E aqui existe uma lição que não serve apenas para os reis ou grandes nações, mas ela também alcança o nosso cotidiano, a cada um de nós. O orgulho pode aparecer quando não aceitamos correção, quando diminuímos alguém,
quando acreditamos que não precisamos mais aprender, quando queremos receber o reconhecimento por tudo, ou quando tomamos para nós uma glória que pertence a Deus. E muitas das vezes, nós deixamos o nosso orgulho não permitir que outras pessoas cheguem até nós, até mesmo para pedir desculpa. Porque Deus nos ama o suficiente para não permitir que o orgulho cresça em silêncio dentro de nós. Ele nos chama de volta. Ele nos lembra quem somos e também nos lembra quem Ele é. Deus não deseja nos humilhar. Ele deseja nos ensinar a viver com humildade. Uma humildade que não nos torna menores ou maiores que as outras pessoas, mas nos coloca no lugar certo, no lugar de quem reconhece. Tudo o que sou, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui vem da graça de Deus. E que ao longo deste dia possamos observar o nosso coração. Antes de responder com dureza, antes de insistir em ter razão, antes de olhar para alguém de cima, que possamos fazer esta pergunta: é essa atitude que revela a humildade ou o orgulho? Talvez essa pequena pergunta nos ajude a viver de uma forma muito mais diferente hoje, principalmente após esta leitura. A palavra do dia que nós vamos levar no nosso coração é esta: Senhor, ensina-me a ser humilde. Escreva abaixo nos comentários, não como se fosse uma frase bonita, mas como se fosse uma oração sincera que cada um de nós fazemos ao nosso Abba Pai, para que Ele torne nosso coração cada vez mais parecido com o dele. E o versículo para hoje é este: o Senhor dos Exércitos jurou: tudo acontecerá conforme planejei, tudo será conforme determinei. Muito obrigada por ter caminhado comigo até aqui. Hoje, Deus nos lembrou que o orgulho pode nos afastar do lugar aonde a graça nos sustenta, mas também nos mostrou que sempre existe um caminho de volta, o caminho da humildade. Amanhã continuaremos vendo como Deus se revela acima das nações e principalmente das circunstâncias. Espero encontrar todos vocês no próximo capítulo, hein? Até lá, continuamos caminhando junto e que Deus nos dê um coração humilde, ensinável e atento à sua voz. Que Deus vos abençoe a todos. Tchau, tchau.